Oi, meu nome é Paloma, eu sou responsável por toda a parte de produção de conteúdo e conhecimento para integrar vocês aqui na plataforma da Teia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu vou abordar o cliente e como que eu vou falar com o cliente no processo de cancelamento. Tudo que a gente conversar aqui pode ser usado não somente no processo de cancelamento de mudança de endereço relacionado à Teia, mas também em outras formas de conversar com o cliente, porque são práticas de atendimento que deixam o cliente mais calmo e mais suscetível a nos ajudar. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito dentro de todo o processo de atendimento e contato com o cliente, que o atendimento ao cliente ele é um processo de gestão de emoções. Eu preciso ter um entendimento de como normalmente vai ser a reação ou qual é o motivo que gera uma emoção para que esse cliente esteja vindo falar comigo. E aí, nesse ponto, eu vou conseguir entender quais são as estratégias ou a forma como eu tenho que lidar com aquele cliente para que eu tenha emoções positivas ou eu consiga acalmar ele no momento que ele está vindo falar comigo. Pensando nisso, a gente acaba tendo contato com o cliente de diversas formas. A gente tem contato com o cliente presencialmente, por WhatsApp e por telefone. Cada empresa vai ter uma forma diferente de receber esse cancelamento. E isso depende muito da prática e do procedimento da sua empresa, então acredito que o adequado seria você focar na forma como é feito na sua empresa e levar essas práticas para vocês. Para que a gente consiga começar uma conversa ou começar um atendimento a um cliente de cancelamento, existe uma primeira etapa que precisa ser feita. E essa primeira etapa é o primeiro contato com o cliente. E no primeiro contato com o cliente, gente, a gente precisa entender que a primeira coisa que o cliente tem que ter da gente é empatia. Ou seja, o cliente precisa entender que ele está sendo atendido por um ser humano que quer ajudar ele em algum problema que ele está trazendo. Afinal, a gente sabe que os clientes eles não entram em contato com a gente quando está tudo certo. Eles vão entrar em contato quando eles precisam de alguma coisa, uma segunda via de boleto, um cancelamento, uma reclamação. E para que isso aconteça de forma onde as emoções do cliente sejam positivas, eu preciso conseguir fazer com que ele queira me ajudar ou esteja suscetível a isso, e eu preciso que ele tenha empatia comigo. E como que eu faço para que esse cliente tenha empatia comigo? Aí eu tenho dois pilarzinhos aqui que são paralelos a isso e que nos ajudam. Eu ter uma boa comunicação e eu ter proatividade, ou seja, eu demonstrar isso. E de que forma que eu faço isso, né? De que forma que eu crio isso? Primeira coisa, eu preciso chamar o cliente pelo nome. Eu preciso me apresentar e eu preciso deixar claro para ele que eu estou ali para resolver um problema dele. Segunda etapa, gente, eu já conversei com o cliente, ele já me conheceu e eu já demonstrei para ele que eu quero ajudar ele a resolver um problema, e esse cliente ele vai começar a falar comigo. E aí eu já vou saber qual que é o problema. Na hora do problema, eu preciso ter três coisas. Primeiro, eu preciso ter foco no cliente, ou seja, eu preciso pensar no que é mais fácil para o cliente e não no que é mais fácil para mim. Segundo, eu preciso ter foco em solucionar o problema dele. Sou eu que tenho que trabalhar e agir para resolver o problema do cliente, e não o cliente que tem que ficar passando várias coisas e informações para mim. As informações que eu preciso do cliente são as informações que eu não tenho acesso. A nossa função quando um cliente tem uma solicitação para a gente é verificar o histórico dele, é verificar todas as informações. No caso de mudança de endereço, quando o cliente vai solicitar o cancelamento, quando vocês verificarem lá, né, o nome do cliente, o cadastro dele, e pegarem essas informações, vocês precisam verificar se ele tem um ponto ou dois, qual que é o endereço, e sempre confirmar com o cliente qual é o ponto do cancelamento. Por quê? Porque se é um cliente que ele tem 2 pontos e vocês solicitarem o cancelamento no ponto errado, isso vai gerar um transtorno duplo. O último pilar de todos é criar uma conexão com o cliente. Por quê? Porque quando eu converso com esse cliente, eu deixo claro que eu quero ajudar ele e que eu estou ali para resolver o problema dele, eu vou fazer com que ele entenda que eu realmente quero ajudar ele. Isso gera uma conexão, ou seja, quando eu precisar que ele me mande alguma coisa, se eu fui educado e eu fui prestativo, esse cliente ele vai mandar as informações de volta. Eu preciso administrar para que o cliente tenha o máximo possível de emoções positivas e o mínimo possível de emoções negativas, para que esse processo ocorra de forma natural e sem gerar estresse. Tanto para vocês, porque o cliente não vai ficar bravo, quanto para ele, porque ele vai sentir que ele realmente está sendo bem atendido.